Bom, agora nós vamos aí, nos reportarmos aí o conteúdo, da biologia que trata da evolução. Questãozinha aí de 2014, uma questão ainda recente, digamos assim, da história do Enem. E aí, nossas aulas Enem no SEJA, trabalhamos uma questão, que essa questão exigia conhecimentos básicos da evolução e conhecimentos básicos no sentido das principais teorias evolucionistas, especificamente aí, teoria da seleção natural, darwinismo e teoria lamarckista, que tenta também explicar aí o processo evolucionista. Então vamos à questão. A questão dizia o seguinte: embora seja um conceito fundamental em biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. Aqui já tem aqui algumas informações importantes. É uma questão, pessoal, que está nos fazendo refletir sobre o significado do termo evolução. É uma área da biologia, uma área de estudo, embasada aí principalmente nas teorias darwinistas, neodarwinistas também, digamos assim, até o presente momento. Mas essa palavra ela é muito utilizada como está dando-se a entender aqui, e que ela pode ter significados diferentes no senso comum, ou seja, ela pode ter significados diferentes no que a maioria das pessoas compreende, e explicam do que seria o processo de evolução e, digamos assim, sem um embasamento científico. E aí a questão prossegue. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida. Olha o que é que diz aqui. Existe uma ideia, no senso comum, que a espécie humana ela é o ápice, que nós, seres humanos, estamos no topo, estamos no cume do processo evolutivo, ou seja, não há nada que conhecemos mais evoluído do que a espécie humana. Mas não é compartilhada por muitos cientistas. Então veja, muitos cientistas não concordam que nós podemos afirmar isso, que no âmbito da evolução a espécie humana é a que se encontra no ápice do processo evolutivo, é a que se encontra no topo do processo evolucionista. Para esses cientistas, quem são esses cientistas? Olha aí, domínio da norma culta da língua portuguesa. Esses cientistas são os que não compartilham, não concordam que a espécie humana, no contexto da evolução, esteja no ápice, no topo do processo evolutivo como um todo. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos ao longo do tempo passam por. Então, estes cientistas, que não comungam com essa ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo, não é o topo do processo de evolução, a compreensão do processo de evolução para esses cientistas se baseia em quê? Baseado em que está a compreensão do processo evolutivo segundo esses cientistas. Então, para esses cientistas, o que é que seria o processo de evolução? Um processo no qual, letra A, nós vamos observar modificações de características. Letra B, nós vamos ter um incremento no tamanho corporal, ou seja, que é evoluir. Significaria alguma espécie, algum grupo de ser vivo aí, de seres vivos, aumentarem o tamanho do seu corpo, ganharem tamanho. Letra C, a compreensão de evolução seria a complexificação de seus sistemas, ou seja, organismos cada vez mais complexos. Nosso é complexo. Mas será que para eles a evolução é isso? Letra D, a compreensão de evolução seria a melhoria de processos e estruturas. Ou letra E, a compreensão de evolução seria a especialidade para uma determinada finalidade, ou seja, ficarmos especialistas em algo ou desenvolvermos alguma estrutura, alguma habilidade especificamente para fazer uma coisa, uma única coisa, uma coisa específica, digamos assim. Então, qual é a compreensão de evolução para esses cientistas que não comungam com a ideia de que a espécie humana é o topo do processo evolutivo? Vamos pensar aí. Com isso, pessoal, vamos aqui revisar a principal teoria evolucionista, digamos assim, as bases do evolucionismo propriamente dito, que foi trazida aí pelos estudos, pela dedicação de Charles Darwin. E aí, resumindo o seu estudo, para compreender a teoria evolucionista darwinista,
temos que compreender aí o conceito de adaptação, né? Um ser vivo adaptado é aquele que passou a desenvolver, né, digamos assim, características, habilidades, hábitos, estruturas corporais, enfim, condições. Ele conseguiu adquirir condições para que no ambiente onde ele viva, ele consiga estar obtendo seu alimento, local para viver, e consiga inclusive procriar, né, e proliferar sua espécie, perpetuar sua espécie. Esse é um indivíduo adaptado. Tanto é adaptado que ele vai perpetuando a sua espécie. E assim ele estiver, ele estará bem adaptado. Conceito de seleção natural. Nós vamos relembrar aí que para Darwin, né, digamos assim, eu entendo que isso seja o coração aí da sua teoria, o processo da teoria evolucionista, que é a seleção natural. Seleção vem de uma escolha, né? E escolher, ou seja, escolhemos algo em relação a outra coisa. Por exemplo, em termos de seres vivos, eu tenho uma certa espécie. Num grupo de indivíduos de uma espécie, aqueles que estiverem melhor adaptados às condições do ambiente poderão se perpetuar, que vão conseguir se alimentar, vão conseguir se reproduzir e perpetuar a sua espécie, estarão adaptados. Outros que não conseguirem se adaptar, naturalmente, digamos assim, vão sendo eliminados da face da Terra. E aí, com esse processo de seleção e natural, porque naturalmente isso vai acontecer, né? É claro, com a influência do meio ambiente, o ambiente vai influenciando, né? Os indivíduos melhor adaptados serão selecionados, perpetuarão a sua espécie, e assim o processo evolucionista vai acontecendo, né? Então, essas ideias de Darwin, elas aqui embasam o que entendemos hoje como evolucionismo, né? A base do evolucionismo propriamente dito, né? Aí o livro A Origem da Espécie, lançado aí aproximadamente aí na metade do século XIX, entendamos logo isso, né? Esse contexto histórico, mais ou menos esse período, né? Porque Darwin, na sua teoria evolucionista, por exemplo, ele não tinha compreensão do que era material genético, ele não tinha compreensão do que era DNA, do que eram genes, que genes estavam no DNA, o DNA estava no núcleo das células, e que esses genes, que o nosso patrimônio genético é que determinava as nossas características. Mas nesse processo de adaptação ele não sabia explicar o porquê. Mas ele já tinha observado, né, e muito, que alguns indivíduos, né, dentro de certas espécies já nasciam com características, né, que outros não tinham, e que esses que já nasciam com essas características conseguiriam demonstrar, né, a adaptação necessária ao ambiente, ao modo de vida, né, onde eles existiam, e que no processo de seleção natural seriam, digamos, os escolhidos para perpetuar a sua espécie. Então, relembrando a teoria de Darwin, né, caminha por aí, tá? Vamos para frente aqui. Por exemplo, a evolução da espécie humana. Isso aqui é evolução, é claro que isso aqui é uma brincadeira, certo, pessoal? Mas eu coloquei a imagem só para ilustrar, né, uma imagem, né, icônica aí do processo evolutivo do Homo sapiens, né, desde os primeiros hominídeos. Mas a evolução dá a ideia, claro, disso, de modificações, de transformações ao longo do tempo. E aí, baseado nas teorias evolucionistas de Darwin, a gente compreende que no processo evolutivo, né, será exigido dos indivíduos, né, a condição de se adaptar para que ao longo do tempo, né, os melhores adaptados possam ser selecionados e assim conseguirem o seu sucesso reprodutivo para inclusive perpetuar a sua espécie. Então vamos aqui para frente. Por exemplo, né, não sei se perceberam aí, mas nós temos uma lagartixa. Lagartixazinha aqui, ó, parecida com as próprias folhas, né? Aqui num conteúdo da ecologia, os conteúdos da ecologia a gente se lembra de um processo, né, adaptativo, né, que pode ser trabalhado no contexto das relações ecológicas, que aí seria um animal se parecendo com o ambiente, né, no caso aqui seria a camuflagem. Então perceba a lagartixa aqui, ó, muito parecida, né, com as folhas, onde ela se encontra próxima. E vamos supor, é claro, não tenho essa precisão, mas aqui eu tenho outra lagartixa. Vamos imaginar que nessa população de lagartixas, teríamos lagartixas como algumas lagartixas nasceram camufladas,
nasceram com essas características aqui, ó, diferente das outras. E vamos supor até que nessa população a maioria das lagartixas teriam essa aparência aqui, dessa imagem aqui à direita, e uma minoria nasceu com essa característica aqui, que as tornava muito semelhante às folhas. E que esse ambiente que onde tem essas folhas seja o habitat natural dessa espécie de lagartixa. É óbvio, pessoal, que analisando as duas, se eu fosse um predador, qual das duas lagartixas eu iria capturar facilmente? Essa daqui. E perceba que essa aqui, por terem nascido com essa característica, permitiria que elas se camuflassem melhor junto ao ambiente e aí os predadores tivessem dificuldade de capturá-las. Então, com o passar do tempo, o que é que poderia ter acontecido de acordo com a teoria evolucionista de Darwin? Essas aqui, lagartixas aqui, ó, estariam demonstrando estarem mais bem adaptadas, porque conseguiriam escapar, né, conseguiriam fugir, conseguiriam se esconder dos predadores, e essas coitadinhas aqui eram presas fáceis. E aí há que chegar um momento em que, por exemplo, todas as lagartixas desse tipo estariam capturadas, predadas, não mais existiam, somente lagartixas já parecidas com folhas. E daí para frente, elas cruzando entre si, iriam gerar lagartixas apenas também parecidas com folhas. E aí nós poderíamos presenciar, por exemplo, uma via aí do processo de evolução, né? Esse processo de transformação, onde acontece em função da adaptação ou não dos seres vivos, né, ao ambiente, e onde alguns vão sendo selecionados e poderão perpetuar a espécie. Então, né, o conceito aí de adaptação tão bem trabalhado por Darwin. Um outro exemplo clássico para a gente compreender a questão da adaptação e da seleção natural trabalhados por Darwin, que vamos entender uma coisa. Vocês que vão fazer prova, ouviu falar em adaptação, ouviu falar em seleção natural, se lembrem de Darwin. Darwin, tá? Não separem isso de Lamarck e separem isso de outras teorias evolucionistas. Esses conceitos de adaptação e seleção natural aparecendo numa questão é para caminhar para uma resposta relacionada aos trabalhos, às teorias darwinistas, evolucionistas darwinistas. Aqui é um exemplo clássico que até se tratava da questão do melanismo industrial. E aí vamos imaginar, né, que por conta da poluição, época aí de revolução industrial, vamos supor que isso aqui estivesse acontecendo lá, o ambiente começou a ficar coberto pela fuligem, né, das fábricas, da queima aí dos combustíveis fósseis, que até então não se utilizava e passou-se a utilizar, como se o produto dessa queima começou a poluir o ambiente até ficando mais escurecido. Percebam que nós temos aqui, né, duas mariposas, tá? Acho que dá para ver uma preta, digamos assim, uma branca. Num ambiente como esse, qual das duas conseguiria ficar, digamos assim, mais distante, mais longe da visão, né, do predador? Obviamente, a borboleta preta. Então, num contexto como esse, eu poderia dizer que a borboleta preta nasceu adaptada para esse ambiente. E a borboleta branca, nesse momento, estaria demonstrando não tanta adaptação. Porque vai que o predador chega aqui como um pássaro, é como se essa borboletinha branca aqui, essa mariposa branca, estivesse piscando: venha me comer, passarinho, venha me comer, passarinho. E essa outra pretinha aqui poderia até gritar, pedindo para ser comida, mas o passarinho não iria encontrar. Então, algo semelhante ao que eu expliquei na lagartixa, aqui também mais uma demonstração do que seria o conceito de adaptação. A preta estaria melhor adaptada, né, porque consegue aqui se camuflar no ambiente. Certamente os predadores teriam mais dificuldade de capturá-la, enquanto que a borboleta branca não, seria a presa fácil. E se essas mariposas aqui representam uma só espécie, com o tempo, essa espécie passaria a ter apenas mariposas pretas e não mais brancas. Então as modificações, o surgimento de novas características numa espécie, queria caracterizar uma espécie, iriam surgindo. Processo de evolução. Então, reforçando aí, os mais bem adaptados perpetuarão a espécie, é lógico, porque nesse processo aqui, ó, naturalmente o ambiente vai selecionar. Ou seja, essas pretinhas, por estarem camufladas, estariam selecionadas a perpetuar sua espécie. Já as brancas, digamos, estariam selecionadas de forma infeliz, porque elas iriam desaparecer, porque seriam capturadas mais facilmente pelos predadores. Ok? Vamos para frente.
Agora, pessoal, para a gente chegar à questão. Aqui nós temos uma microfotografia de duas arqueobactérias, né? Bactérias bactérias, né? Dos seres vivos com estrutura celular, né? Porque alguns consideram os vírus como sendo seres vivos, mas as bactérias são ser vivo, digamos assim, propriamente dito, né? São celulares, possuem material genético, podem se reproduzir, podem sofrer mutações, variabilidade genética, enfim, seres vivos nato. Aqui eu tenho duas. As arqueobactérias, porém, são bactérias com características próximas, de acordo com os estudos, às primeiras bactérias, aos primeiros seres vivos que surgiram na face da Terra, por isso são chamadas de arqueobactérias. E aí veja aqui, eu tenho uma nanoarqueum, uma arqueobactéria, e eu tenho outra, a Ignicoccus, outra arqueobactéria. Para vocês terem uma noção, essas bactérias conseguem sobreviver em ambientes, pessoal, onde a temperatura vai de 70 a mais de 90 graus Celsius. Elas vivem lá. Elas vivem lá. E nós, seres humanos aqui, altamente complexos, com muitos órgãos, né, muito bem articulados uns com os outros, né, somos formados por células, mas por tecidos. Os tecidos formam os órgãos formam vários sistemas que compõem o nosso corpo. Então nós somos organismos em relação a uma pobrezinha dessas arqueias aqui, absolutamente seres complexos. E aí vem a questão. Qual dos dois representariam seres mais evoluídos? As bichinhas aqui das arqueobactérias aqui, essas coitadinhas aqui, bichinhas formadas por uma só célula, não formam tecidos, não têm órgãos, não têm sistemas, mas elas conseguem sobreviver em temperaturas aonde temperatura passou dos 30 graus, o negócio já começa a ficar complicado. E certamente não conseguiremos sobreviver como elas sobrevivem a ambientes de temperaturas extremas. E aí? Nesse contexto, quem é que está no ápice, no topo, no cume do processo evolutivo? Somos nós, Homo sapiens? Ou são essas pobres arqueias? Então entenda que o conceito de evolução, precisamos entender que é algo relativo, depende do contexto. Eu não posso assim indistintamente dizer que o ser humano, entre todos os seres vivos que se conhecem, é aquele que está no topo do processo evolutivo. É claro, se eu viesse comparar aqui agora a outra característica, a racionalidade, a inteligência, aí, obviamente, indiscutivelmente, nós aí sim iríamos demonstrar no processo evolutivo estar no maior patamar de evolução. Então, veja bem, aquela história que a questão aponta de dizer que, no senso comum, né, o ser humano, a espécie Homo sapiens, nós estamos no topo do processo evolutivo, é uma coisa assim meio que pode ser equivocada dependendo do contexto. Então, vamos aí para a questão. Embora seja conceito fundamental em biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. Senso comum. Pessoas que abordam algo no senso comum, no geral, não possuem uma propriedade, né, científica, ideias, teorias que possam argumentar suas colocações, mas elas tentam explicar o que é evolução, que em linhas gerais consegue até dizer que seja, né? Porque no senso comum as pessoas entendem que evoluir é você sair de um estágio e passar para outro. Ou seja, ao longo de um processo não permanecer do mesmo jeito que é. De certa forma isso é evolução. Agora, o problema é que essa ideia de evolução, nessa concepção de evolução, no senso comum, a espécie humana estaria no ápice, estaria no topo do processo evolutivo, e isso é amplamente difundido. Porém, mas não é compartilhada por muitos cientistas. E acabamos de fazer essa reflexão final. Relembrando aí as teorias evolucionistas de Darwin, que realmente dá a entender que o que era num momento, por exemplo, uma espécie, as características que se tinham no momento poderão não ser no futuro, poderão passar a sofrer algumas modificações. Para esses cientistas, né, a compreensão do processo citado, processo de evolução, baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por modificações de características. Temos que aceitar isso ou não? Porque, basicamente, o processo de evolução, né,
pressupõe mudanças. Lembrem-se da população de lagartixa que eu falei no começo. Eu tinha lagartixa de um tipo, lagartixa de um outro. No final ficariam só as lagartixazinhas camufladas. Para ficar numa população só lagartixas camufladas, houve uma modificação nas características? Houve. Antes tinham lagartixas com característica A e tinham lagartixas com característica B. Depois passou-se a se ter apenas lagartixas com características A. Será que esse conceito tem a ver com incremento no tamanho corporal? Citei o caso do ser humano. E eu vou, nesse último exemplo aí, eu vou refletir com vocês o item B e o item C. Nós somos bem maior que uma bactéria, não somos? Que uma bactéria infinitamente maior. Imensuravelmente maior. Porém, no contexto onde as bactérias arqueias vivem, só porque nós somos maiores, temos um tamanho corporal maior, nós estaríamos mais bem adaptados do que ela? Estaríamos? Claro que não. Talvez aguentaríamos passar poucos minutos numa condição como aquela. E as bactérias estão lá, vivendo até hoje. Dia e noite, temperatura de 70 a mais de 90 graus Celsius. Felizes da vida, se alimentando, se reproduzindo. Hein? O ser humano, só porque tem um tamanho corporal maior, um incremento maior, estaria melhor adaptado? A mesma lógica aí tem que ser, comparando o ser humano e a bactéria, que acabamos de fazer essa comparação, naquele contexto, onde elas vivem. Será que nós, por termos um sistema, um organismo mais complexo, né, formado por tecidos, órgãos e sistemas, só por conta disso nós estaríamos demonstrando sermos indivíduos mais evoluídos, organismos mais evoluídos? Melhoria de processos e estruturas, a gente tem que entender também que isso aqui vai variar do contexto. Não é? E letra E é porque algum ser vivo vai se tornar especialista em algum processo, em alguma atividade, em algum comportamento, em algum tipo de alimentação, só porque eu vou me especializar, eu vou demonstrar estar mais bem adaptado. Talvez a questão da especialidade demonstre que o indivíduo está menos adaptado. Porque se eu sou especialista, tenho determinados comportamentos específicos, só como determinadas coisas, só ando em determinados locais, só caço determinadas presas, e vai que o ambiente mude e as minhas presas desapareçam. Eu vou comer o quê se eu só sabia comer elas, comer essas presas? Se eu só saberia andar em determinados locais, o ambiente muda, eu não posso mais andar por lá, vou andar onde? Então, pessoal, em linhas gerais, o processo de evolução, né, no embasamento científico, como esses outros cientistas apontam aqui, esses outros cientistas são os que defendem que a evolução, compreendendo o conceito de evolução, eu não posso simplesmente afirmar que a espécie humana está no ápice do processo evolutivo, porque isso é relativo, depende do contexto, depende do ambiente, como acabamos de ver aí. Então, na verdade, não é só eu incrementar o tamanho corporal que isso vai me dizer que eu estaria, né, assumindo uma condição evolutiva, não. Não vai ser só porque eu tenho um organismo mais complexo, né, que eu tenho muitos órgãos, muitos tecidos, que eu vou demonstrar ser mais evoluído. Nem só porque eu estou melhorando alguns processos, algumas estruturas. Porque isso pode até ter uma validade em determinado ambiente, mas para outros já não vai ter. Da mesma forma, se eu desenvolver a especialidade, né, para alguma coisa, eu vou estar talvez até demonstrando menos adaptação ainda. Então a resposta desse item é para ser aqui, ó, letra A. Então somente modificações de características. Isso é evoluir em relação aos outros itens. Para eu afirmar o que seria o processo de evolução de uma forma mais correta, seria sim eu afirmar que, em suma, o processo de evolução se baseia na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, eles passam por modificações de características. É entendido? Letra A, de abacate.